Bom dia a todos e a todas para mais uma aula de história. Essa aula de história que está no seu livro didático. Não, na verdade, não está no seu livro didático. Essa aula de história que eu vou te dar hoje é uma aula da nossa realidade, em que o livro didático nos ajuda, sim, a compreender e a entender as coisas de agora. Mas essa realidade tão nua, tão crua e tão forte e tão assassina, a gente só consegue a gente só consegue perceber quando a gente dá a voz. A aula de hoje, ela teve como inspiração a dois professores, o Rodolfo Neves e Daniel Pereira, dois professores do História Online, que eu sou muito grato por ter dado essa luz e essa motivação de eu estar aqui agora para tratar do tema de hoje, que é o racismo estrutural brasileiro. Não tem como eu começar a dar aula aqui para vocês e falar de Europa, falar, enfim, da época moderna que a gente está analisando e fechando os olhos para todo o movimento social que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, mas que, com certeza, no Brasil nós temos, e é sempre um corpo negro de uma criança negra, ou melhor dizendo, de uma criança preta, é, é, é um alvo do Estado brasileiro que assassina essas crianças, o povo preto, pobre e favelado. E aí alguns nomes nos últimos anos e recentemente, né, algumas semanas, né, que eu vou colocar aqui para vocês. João Pedro, 14 anos, jogava sinuca em casa e foi alvejado por 70 tiros numa operação policial. Marcos Vinícius, 14 anos, disse para a mãe antes de morrer: mãe, eu sei quem atirou em mim, eu vi quem atirou em mim. Foi o blindado, mãe. Ele não me viu com a roupa da escola? Recorda a Bruna, mãe do Marcos. Ela ainda acrescenta: dizem que minha comunidade é violenta, mas a minha comunidade não é violenta. Ela é muito boa. É a operação que, quando vai lá, vai com muita truculência. E é tão verdade isso que ela fala, que o dado que a gente tem de que após a pandemia, após o início da pandemia, a polícia parou de subir nas favelas do Rio de Janeiro. A polícia parou de subir por causa da pandemia, né? O número de homicídios nas favelas do Rio de Janeiro reduziram em 60%. Repito, quando a polícia parou de subir a favela, o número de mortos na favela reduziu em 60%. Então, alguma coisa acontece. Falar que a favela é violenta, sendo que quando eu tiro a polícia da favela eu tenho 60% de redução de homicídio, eu tenho um problema. A solução não é tirar a polícia da favela. Isso é um problema. Cauê dos Santos, 12 anos. Cauê morreu na época, né? No último, era um domingo, com um tiro na cabeça, na comunidade da Chica, no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro. Moradores da região contaram que o jovem voltava para casa com um amigo quando foi atingido por um tiro na cabeça. Segundo os relatos, os meninos subiram a rua da casa e encontraram com policiais, melhor, né? Polícias, na verdade, está escrito ali. Polícias militares que desciam a comunidade atirando. Jennifer Santos, 11 anos, atingida por um dos 24 tiros que foram em direção ao carro dos pais. Agatha Félix, tem um X ali. Alvejada com um tiro nas costas dentro de uma Kombi, Agatha chegava com a família na comunidade quando policiais militares da UPP Fazendia atiraram contra uma moto na região, atingindo a menina por volta das 9h30 da noite de ontem. Kathleen Gomes, 8 anos, baleada no caminho para a escola. E para deixar todo mundo mais bravo, esse é um
várias das mortes dessas crianças que eu falei para vocês aconteceu ano passado. E essa é uma reportagem de setembro do ano passado que diz: polícia não chegou à autoria do crime em nenhum dos casos de crianças mortas por balas perdidas este ano. Eu queria saber quando que a polícia vai fazer uma operação dessa no bairro do Tatuapé, onde eu tenho apartamentos duplex cheio de cocaína e de maconha, né, nos apartamentos mais ricos de um dos bairros mais ricos da Zona Leste, do Tatuapé, né, na região do Anália Franco. Quero saber quando que a polícia vai fazer essa operação lá. Bem, para poder falar sobre esse tema, e percebam, né, eu comecei a aula com, né, a tela toda preta, porque na terça-feira, né, teve a Black Tuesday Couch, não sei qual, alguém sabe o nome aí? Alguém soube? Blackout Tuesday. Isso mesmo, né? Todo mundo, quem aderiu ao movimento, né, começou a colocar muitos artistas colocaram uma tela preta nas redes sociais. Exato. Quem aqui de vocês, né? Quem aderiu e colocou a tela preta, eu te dou um conselho, tá? Colocar uma tela preta no Instagram, beleza, mostra que você é uma pessoa que tem empatia, um problema, né? Questão em relação a tudo aquilo, tal, e assim por diante. Mas não é muito eficiente. Quem aderiu ao movimento, eu faço a seguinte proposta. Faça o que eu vou fazer hoje aqui. Dê voz a homens e mulheres pretos e pretas no seu canal de comunicação, na sua rede social. É muito mais efetivo quando você faz isso do que simplesmente você, uma pessoa de privilégio, coloca uma tela preta no seu Instagram e achando que isso, enfim, vai mudar o mundo. Não muda tanto, não. Agora, se você dá voz a canais como o Canal Preto, que hoje vocês vão ver um vídeo de lá, quando vocês colocam um rap, quando vocês colocam uma entrevista do Emicida, né, ou do Racionais, enfim, quando você dá voz a pessoas pretas, aí você tem algum impacto. Essa voz chega onde ela não chegaria normalmente. Certo? Então, para cumprir aquilo que eu estou falando para vocês, essa aula, então, tratando sobre esse tema, nada melhor de quem sofre esse tema falar para nós, né? Quem sofre racismo, falar para nós. E aí eu começo com uma música do Rapa, apresentando a vocês. E a partir dessa música, ela vai nos dar o direcionamento para que a gente possa tentar entender esse racismo. Tudo bem? Então, bora lá. Não vou. Volta. Acho que assim tá melhor. Assim é melhor. Acho que aí deve travar menos para você. A criatura que chegou devagar, de repente resolveu enganar. Um dos caras saiu de lá, de dentro já dizendo a encantar de se perder. Se eu tiver que procurar, você vai fugir. Acho melhor sair deixando de flagrante comigo. Será que eles que vieram os quantos agora eram sempre samurais da estação? De geração em geração, todos os bairros já conhecem essa lição. De geração em geração, todos os bairros já conhecem essa lição. Tentei arrebentar na cara pra desmoralizar. Tapa na cara pra mostrar quem é que manda. Chamados corredores, aí pista na banda. Nessa cruzada de luz, jurada. Arriando a palavra democrata, como sempre há. A goleada do Senhor, a corrupção. De geração em geração, todos os bairros já conhecem essa lição.
De geração em geração, todos os bairros já conhecem essa missão. O canto do fuzil reflete melhado no hino do Brasil, meus olhos ficam quem quer me viu, bonito civil, odiado de soldados, como se eu fosse o culpado. No fundo querendo estar à margem do seu pesadelo, estar acima de meu tipo suspeito, nem que seja dentro do carro portado com um salário suspeito, não é intenção da impunidade, a procura de respeito, é intenção da impunidade, a procura de respeito, mas fora só tem sangue quente, nem costa quente, 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 só costa quente, pois nem sempre eu também sou de levar. Eu vou dar uma buzina do penteado de ofende pra te levar, 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 pra te levar a buscar, pra te levar, 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 pra te levar a buscar. Era só mais uma dura, resquício de ditadura, mostrando a mentalidade de quem se sente à vontade nesse tribunal de rua. Nesse tribunal de rua. Vocês falaram que no Natal eu já tinha uma perna. Eu tava passando a chave. Aí eu pensei, levanta aí. Aí apontou pra minha perna e atirou. Só que eles pegam tá indo nas costas dele. Todo mundo sabe que a moto seria com isso também, o cara não falhar deles. Me prenderam, não me levou pra delegacia, tentando extorquir pra apanhar o teu pé. Ele já não vai ganhar só o salário dele. Eles já levavam, não queria saber se você tinha alguma nota fiscal na loja, entendeu? Eles diziam que era coisa de ladrão. Obrigado, Glória. São músicas que fazem de momentos especiais na nossa carreira e falar de coisas que aconteceram dentro mesmo da banda. Bem, tá aí. A música do Rapa, né, conhecido como Tribunal de Rua, né? E aí nessa música Tribunal de Rua, ela nos dá muitos ganchos para a gente entender essa estrutura racista, essa estrutura do Estado sempre, desde sempre, Estado brasileiro, ter reprimido a população negra. E tá aí a justificativa porque o policial, até um policial honesto, policial, enfim, com boa postura, não um cara violento, é visto com desconfiança. Porque aquela farda daquele policial, de geração em geração, como citando aqui o Rapa, né? De geração em geração, a família olha aquela farda e fala, mano, aquele cara vai nos violentar. Aquele cara vai ser bruto com a gente. Porque ele representa um Estado racista, que é o Estado brasileiro. E aí eu vou mostrar para vocês, né? Já mostrei no passado para vocês isso, no 9º ano, como que as leis no Brasil eram leis focadas a prender quem? Preto,
pobre de periferia. E como que o Estado faz para prender preto e pobre da periferia? Treina a polícia. E no treinamento da polícia, daquele policial, que às vezes que mora na periferia também. Policial que mora na periferia também. Ele é treinado para olhar os seus iguais como todos são bandidos. É uma máquina. E essa máquina, ela destrói tanto o policial, que é morto, quanto a periferia, que é morta. No Brasil tem a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. E aí todo mundo esquece isso e continua replicando a palavra bandido bom e bandido morto. Vamos seguir? Vamos ver, né? A viatura foi chegando devagar e de repente resolveu me parar. Hoje eu estava vindo para o trabalho de manhã, 6 horas da manhã saí de casa. E eu tinha que sair mais cedo porque a primeira aula ia ser uma aula que eu ia ter que abrir muita coisa, muito vídeo aqui e assim por diante. E passou uma polícia. E eu estava pensando nas aulas, enfim, estava viajando, né? E só tinha eu na rua. E eu em nenhum momento me incomodei com a polícia passando perto de mim. Só que não é com todo mundo isso. Se fosse um preto, a chance dele ser parado... E aí, quando ele tem medo, ele sente medo. Quando ele vê aquela luzinha da viatura, ele fala, puta, mano, pronto. Vou chegar atrasado em casa, vou chegar mais tarde em casa, vou chegar atrasado na escola, vou chegar atrasado no trabalho, vou perder o ônibus, vou perder o metrô. Por quê? Porque ele vai me parar. Porque eu sou suspeito, eu tenho uma cara de suspeito. Tá aqui na música do Rapa, né? Cara de suspeito. E existiu, sabia isso? A polícia da Itália... Ela prendia as pessoas com base no fisiotipo, no fenótipo dela, né? E aí, se fosse ver a cara de estuprador, bandido, de sequestrador, homicida, todos tinham uma relação com o fenótipo africano. Todos. Todos. Um dos caras saiu de lá de dentro já dizendo aí, compadre, você perdeu, se eu tiver que te procurar, você tá fudido. Olha o linguajar do policial comum com gente da periferia. Acho melhor você ir deixando esse flagrante comigo. O que é o flagrante? Uma arma ou um pacote de drogas. O policial falando, mano, não, já dá esse seu flagrante comigo, já é melhor, em vez de eu ficar te procurando. O negro... Vou usar o negro não, o preto. O preto e a preta de periferia, o sistema coloca eles sempre como, você tá roubando, você vai roubar. Ou se você não tá roubando, então você vai roubar alguma hora. E eu vou te pegar quando você roubar, porque você é preto. O William, professor de vocês, não sei se ele já contou essa história, ele foi parado 3 vezes no mesmo dia pelo mesmo policial. Pelo mesmo policial. O William foi parado 3 vezes. No início eram 3, depois vieram mais 4, agora eram 7 samurais da extorsão, vasculhando o meu carro, metendo a mão no meu bolso, cheirando a minha mão, para ver se ele tinha fumado maconha. Enquanto o policial fica cheirando a mão do cara para ver se ele tinha roubado maconha, o policial, antes de começar a operação, cheirou cocaína. É famosíssima. Antes dessas operações, dentro da favela, os policiais eles cheiram cocaína, para ficar acelerado, para ficar ligadão. E aí colocar um tiro na cabeça de alguma criança na periferia. E aí vem, né? De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. A pessoa, como eu falei, ela nasce sabendo, fardo de policial é contra nós. Ele não gosta da gente. A culpa é do policial, a culpa é do comandante, é do comando, do treinamento que eu tenho da polícia hoje, dessa polícia militarizada que eu tenho hoje. Você pede para eu entender o policial, e eu entendo o policial, claro, eu não estou escolhendo lado nenhum, eu estou analisando o problema. Estou analisando o problema. Porque se 60% das favelas do Rio de Janeiro, o homicídio nelas caiu 60%, são pretos, pobres, inocentes que viveram e policiais pretos que também viveram, sobreviveram. Só que eu tenho uma polícia treinada e sempre treinada
para excluir, violentar preto, pobre de periferia. O Estado, e ele criou leis para isso. Leis. Criou leis para isso. E eu vou mostrar. E aí a abordagem, né? Tapa na cara. O que não falta é vídeo na internet, né? De policial, a abordagem do policial com gente da periferia, né? Xingando de cabelo ruim, feio, enfim, né? Toda aquela linguajar racista da instituição que tem. Tapa na cara para mostrar quem é que manda, pois os cavalos corredores ainda estão na banca. Eu grifei cavalos corredores porque eu demorei muito tempo para entender o que é isso na música. E aí, depois de muito pesquisar, cavalos corredores é o nome dado para um batalhão de polícia do Rio de Janeiro. Sabe por que cavalos corredores? Porque eles saem correndo na favela, atirando em quem for. Um dos garotos que morreu... Travou também. Travou. Eita, professor. Tô agora. Se estiver falando aí... Voltou. Apareceu para mim agora que a rede estava instável. Então, repete aí o que você estava falando, que você falou aí dos cavalos corredores. Tá. Então, os cavalos corredores é o nome dado para o batalhão de polícia em que eles entram na periferia correndo, atirando em quem for. E vimos aqui uma morte de um garoto, né, das mortes que eu citei ali das crianças, em que ele estava subindo com um amigo, voltando para casa e tomou um tiro na cabeça. Bem, o próprio João Pedro, né, 70 tiros na sua casa, porque não tinha nada. Obviamente, claro, a polícia falou, não, tinha armas na casa do João Pedro. Né, quantos vídeos a gente não encontra da polícia botando na mala do indivíduo uma arma apreendida ou uma droga para prender o cara, ou para dar fim naquela mala, naquela arma, né? Só você colocar no YouTube que tem. Bate-papo. Professor, aceita o Guilherme, mas eu já aceitei o Guilherme, ele não está aqui? Guilherme, está aqui? Guilherme? Pronto, ele entrou. Tá. Beleza. Ele está aqui conosco. Ótimo. Então, esses são os cavalos corredores. E aqui está a ação, né, desses cavalos corredores há 15 anos. Em 2008, fazia 15 anos. Aqui, né, os corpos alvejados por esses cavalos corredores. E aí pergunta, você quer que a favela fique como com a polícia? Qual que você quer que a atitude que a favela tenha com a polícia? E aí eu tô falando para você que é certo o que a favela faz com a polícia? Não, eu tô falando que eu tenho um problema de segurança pública, de método de segurança. Como eu vou agir para garantir a segurança das pessoas da periferia, das pessoas da favela. Só que eu tenho uma polícia com esse tipo de plano. E aí você quer o que você quer que aconteça? Fala para mim. Quantas crianças, quantos meninos ou meninas nunca se encantaram, né, quando pequenos, com um policial, com um uniforme, com a moto? Eu tive moto de polícia, sabe? Motinho de brinquedo. Eu tive. Todo mundo fica encantado. Só que eu, homem, branco, morador do Tatuapé, o adolescente, continuava encantado. Só que pega alguém, reverso a mim, com 15 anos, jovem, preto, da periferia... Não, tem ódio da polícia. Porque ele recebe ordens do Estado brasileiro para fazer isso. E não são punidos. No máximo são expulsos da corporação, mas depois voltam, enfim. Esse é o problema. Essa é a equação. Eu quero que os dois saiam vivos. Só que a lógica, o debate que a gente vê no Facebook é um acusando de defender bandido e o outro acusando de defender polícia. Não vamos a lugar nenhum. O sistema de segurança pública é falho. Só que eu preciso que você entenda é que o início da violência policial não é provocado pelo fato da periferia não gostar deles. Não. A violência policial ela existe no Brasil desde a época do Império, com essa civilização, com esse povo negro, quando eles eram ainda escravizados. Por isso esse ódio. Não é um ódio gratuito.
Então eu preciso resolver esse problema. Tá conseguindo entender a equação? Tá entendendo que eu não tô? Que eu quero resolver o problema. É um debate, aqui é uma palestra, é uma aula para você pensar o seguinte, mano, eu tenho um problema maior do que defender um outro. Ano passado eu falei isso para vocês. Aonde foi que em qual favela o PCC e o Comando Vermelho surgiram? Em qual favela que foi? Alguém lembra o que eu expliquei para vocês ano passado? Qual foi a favela? Vocês não lembram, né? Tá bom, vou falar para você. Em nenhuma favela. Em nenhuma. Foi na prisão. Foi na cadeia. Foi na cadeia que surgiu o PCC e o Comando Vermelho. As duas maiores organizações criminosas do Brasil e do mundo surgiram na prisão. Não foi na favela. Eu vou pular essa parte aqui, que eu já citei, que eu tenho pouco tempo, né? Aqui, né? De geração em geração, todos do bairro já conhecem essa lição. De geração em geração. Por quê? Porque o projeto de exclusão dos negros é desde sempre, senhoras e senhores. Eu não vou falar, acho que é importante, de novo, eu dar voz, né? Então, aqui. Sobre o racismo estrutural. Nesse vídeo, vocês vão ver como que o Estado brasileiro criou leis para manter o negro excluído. E por isso que ele tem ódio do Estado e de quem representa o Estado, a polícia. Até 1888 éramos trabalhadores escravizados, mas trabalhávamos. A partir daí somos esses povos preguiçosos, não gostamos de trabalhar, vadios. O racismo institucional existe, né? E atua dessa forma na vida das pessoas negras, porque existe o racismo que foi estruturado ao longo, né, do final do século XIX até o que a gente presencia hoje. Nós tínhamos, até 1888, um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada. Perceba as atuações, né? As medidas para os negros. Olha quanta pouca coisa teve interferência. Né? Início do tráfico, proibição do tráfico, a lei de fim da escravidão, direito aos negros ao voto e os dias de hoje. Nada estrutural. Quando teve uma coisa estrutural chamada cotas raciais, a galera ficou louca. Falou, isso é um absurdo, isso é desigual. Desigual, companheiro. Desigual? Olha esse gráfico aqui, amigão. E amigona. Desigual eu oferecer cotas? Sabe como você enfrenta a desigualdade? Você tratando aquele que tem condições inferiores de maneira desigual aos outros mesmo. Você quer combater a desigualdade como? Tratando todo mundo igual? Você mantém a desigualdade. É uma lógica. Um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas, que dizia, né, que os negros eram de raça inferior, e por conta disso, a possibilidade de você escravizar pessoas e abaixo de tortura, né, de muita violência, porque a escravização é isso. Quando o Brasil percebe, né, o Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão, ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres, negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com a lei que proíbe os negros de estudarem, o Ato de Império de 1834, era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem. Em 1850, você tem
a edição do Ato de Império, que eles chamam de Lei de Terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras, principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República, e já a partir daí o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar para a gente? Os seres humanos é uma espécie só. Ele pode ter nascido na Mongólia, ele pode ser do Polo Norte, do Japão, dos Estados Unidos ou da América Latina. O coração é o mesmo, o fígado é o mesmo. A única diferença que existe é a diferença externa. Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, porque assim não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? A partir daí somos vistos como preguiçosos, não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres são vistas como prostitutas, como hipersexualizadas, né? Macumbeiras. Então, já pensando nisso, eles já começam a trazer os europeus, principalmente alemães e italianos, para substituir a mão de obra escrava. Muitos desses europeus vêm para o Brasil já recebendo um pedaço de terra, algum dinheiro e animais. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho. Em 1890, a República, né, tem as suas primeiras leis penais, dentre elas a lei de vadiagem. Os negros que eram encontrados sem trabalho na rua poderiam ser presos. E você tem a lei do capoeira, que proíbe os negros de jogarem capoeira ou de manifestar as suas culturas na rua, porque, na verdade, o intuito, além de proibir essa manifestação, era proibir o agrupamento, o ajuntamento de negros nas ruas. E é por isso que a gente fala hoje que a gente tem um racismo que ele foi estruturando-se. É preciso, inclusive, que se veja o trabalho que o Ministério Público de Pernambuco fez sobre racismo institucional, mostrando como o nosso poder de polícia sempre foi voltado para a manutenção do status quo de quem segue os mandamentos da cartilha europeia. Branco, cristão, macho. E há uma justificativa, há um processo ideológico por trás de ter as prisões brasileiras abarrotadas de negros, de ter uma maioria de pobres no país negros. Esse é um projeto filosófico do próprio grupo comunitário. Bem, né, o que eles falaram é tudo isso aqui que eu ia comentar, que eu coloquei aqui para vocês. Quando você tem a primeira ação do governo brasileiro, acho que, peraí, então, vocês estão vendo os slides ou não? Não, o vídeo ainda. Ah, tá. Então, peraí. Pronto. Né, eu ia colocar isso aqui, mas enfim, o vídeo foi perfeito, né? Foi perfeito, impecável, tá? Eu tenho 2 minutos. Vamos fazer o seguinte? Eu vou sair, vou encerrar, eu vou entrar de novo, aí eu finalizo, tá? Mais 10 minutinhos, aí é nóis. Tudo bem? Pode ser? Pode. Tá certo. Fechou. Eu vou encerrar e vocês entram de novo e eu continuo. Beleza? Vamos lá, bora. Pode ser.